Olá, eu sou o professor Ray Lopes e nós vamos para mais uma aula de Geografia com o tema Consumo e Cultura Globalizada. Bom, na primeira parte de nossa aula eu vou falar sobre o Shopping Center, que é uma das formas geográficas do período atual. O grande geógrafo Milton Santos, ele criou vários conceitos de análise e compreensão de espaços geográficos, e um deles é a forma geográfica. O que vem a ser a forma geográfica? É o aspecto visível de objetos culturais criados pelas sociedades humanas nos espaços geográficos. Ele pode ser visto pelas pessoas na forma de indústrias, de pontes, de viadutos, de estradas, de monumentos, de prédios, entre outros. Bom, para a gente entender melhor esse tema, é necessário entender que há uma estreita relação entre os períodos históricos e formas geográficas. No período clássico da Grécia, lá na Antiguidade, a cultura grega ela inventa a democracia. Assim, a palavra democrateia, demo, que quer dizer povo, e krateia, que quer dizer poder, significa governo do povo. Bom, e onde os gregos desenvolviam essa democracia? Eles desenvolviam na ágora. A ágora era um lugar público onde se realizavam as reuniões políticas, as discussões sobre o destino das cidades. Bom, logo depois da Idade Antiga, nós tivemos a Idade Média na Europa Ocidental, onde as populações se dedicavam às práticas agrícolas nas terras dos senhores feudais. As formas geográficas desse período eram os castelos dos senhores feudais, que representavam o poder político, e os mosteiros, que representavam o poder da igreja. Bom, seguindo a lógica dos períodos históricos, nós tivemos as revoluções industriais do século XVIII ao século XX, onde nós tivemos duas formas que se tornaram predominantes na Europa: as fábricas e as cidades. Bom, hoje no período atual, como é que a gente pode definir a nossa sociedade? Hoje, segundo Milton Santos, nós estamos num período da revolução técnico-científico-informacional, o que predomina a sociedade de consumo. As formas geográficas que representam esse período são supermercados, hipermercados, os shopping centers, que são verdadeiros centros de compras, verdadeiros templos de consumo e de poder econômico presentes nas sociedades das grandes e médias cidades. Bom, vamos para o tema consumo e cultura globalizada, explicando a publicidade e o consumo. Bom, publicidade e marketing se tornaram cada vez mais comuns no nosso cotidiano. Muitas vezes as empresas utilizam essas opções para criar falsas necessidades nos consumidores, estimulam o consumo exagerado de bens e de serviços. Consequentemente, o modo de vida causa grandes impactos ao meio ambiente e enormes pressões sobre os recursos naturais. Bom, para a gente entender o que é marketing, é o conjunto de técnicas utilizadas pelos fabricantes ou prestadores de serviços para estudar o mercado e conquistá-lo segundo o lançamento planejado de produtos ou serviços. Ou seja, o marketing é aquela propaganda que muitas vezes nos influenciam a comprar um produto que necessariamente a gente não tem necessidade. Bom, consumo consciente como atitude desejada. Bom, as sociedades humanas, elas consomem mais de 30% dos recursos naturais em relação à capacidade de renovação da Terra. Os países desenvolvidos e China são os maiores consumidores de energia, água, alimentos, produtos diversos e liberam emissões de gases de efeito estufa. E assim, as pressões sobre os recursos naturais e o meio ambiente, eles se acabam se acentuando e ameaçando a vida na Terra. Bom, precisamos buscar o consumo consciente ou consumo sustentável. Busca assegurar para gerações futuras o atendimento de suas necessidades, promove produtos e serviços ecologicamente sustentáveis, estimula a utilização até o fim dos produtos, recicla materiais descartados, elimina desperdícios e compra somente o necessário. Nós temos um menino aí na sarje assistindo televisão e dizendo: algumas propagandas são doidas, parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Bom, essa sarje define o que o tema está tentando nos explicar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a publicidade e a mudança no estilo de vida.
Grandes corporações transnacionais, elas anunciam seus produtos sistematicamente nos meios de comunicação. E quais são as consequências disso? Mudança no estilo de vida das sociedades, uma tendência à homogeneização do consumo e da cultura. Bom, o que vem a ser uma homogeneização da cultura de consumo? É a gente tentar comprar cada vez produtos mais idênticos, mais padronizados. Um exemplo, um jovem compra um tênis lá nos Estados Unidos, muito parecido com o tênis aqui no Brasil, muito parecido com o tênis da Rússia. Então a gente vê marcas que dominam o mercado e que têm o modelo de produtos mundialmente conhecidos. E também a padronização e a massificação de elementos culturais e objetos de consumo. Essa padronização e massificação de elementos culturais, ela nada mais é do que... Bom, muitas vezes, um exemplo, a gente vai ao cinema assistir um filme de uma nacionalidade só. Ou seja, a gente está incorporando elementos de outra cultura. Uma cultura, vamos dizer que no item anterior, acabam homogeneizando a população. Exemplo, quando a gente vai assistir um filme que foi bilheteria no mundo todo, se ele tivesse em determinado país, a gente está valorizando uma cultura que não é a nossa. Uma cultura, vamos dizer, da China, dos Estados Unidos, do Japão. E a gente cria identidade, a gente acaba criando uma identidade com essa cultura. Bom, dessa forma, essas grandes transnacionais acabam criando um cardápio mundial, que são produtos amplamente divulgados pelas indústrias locais e pelas corporações transnacionais, que são influenciadas pelas grandes corporações industriais, as grandes multinacionais, que acabam ditando o que a gente vai consumir. Pois em qualquer parte do mundo, em qualquer supermercado, no mundo inteiro, essas marcas acabam estando disponíveis em prateleiras para que qualquer população possa consumir. Bom, e por que da padronização dos produtos? Bom, a padronização dos produtos é lucrativo para as empresas, porque a economia de escala é a produção de mercadorias em grandes quantidades com objetos de redução nos custos de compra de matéria-prima e de produção. Quais as consequências disso? Bom, obter-se maior competitividade, ampliar-se o afastamento de concorrentes, garantir os lucros das transnacionais. Bom, para existir essas unidades produtivas é necessário grande mercado comprador. O que vem a ser o mercado comprador? População mundial com poder de compra sobre esse produto. São os chamados consumidores, as pessoas que empregam seu dinheiro em algum tipo de item. Bom, é importante receber que as campanhas universitárias uniformizaram padrões de consumo, expandindo a padronização de produtos e as transnacionais. É muito comum, por exemplo, a gente ver comerciais na TV, comerciais de automóveis, que mesmo que você tenha um automóvel, que mesmo que ele tenha utilidade para você, faz com que você crie uma necessidade de trocar por um outro automóvel. É como que você tivesse um celular e você vê a propaganda de outro e você se sente atraído a trocar de celular, mesmo o seu estando funcionando, mesmo o seu sendo um celular bom, mas você está vendo na propaganda um celular que tem uma função nova e você sente essa necessidade de estar trocando de celular porque quer consumir algo novo, algo que está na mão. Para terminar, a gente vai falar sobre os valores culturais nacionais. Bom, esses valores culturais nacionais, eles sofrem uma resistência à homogeneização cultural, da padronização de consumo, mantendo a identidade nacional, regional e muitas vezes local. Bom, por mais que a gente tenha comentado que a gente consome filmes americanos ou a gente tem essa necessidade de estar consumindo carros ou outros utensílios que a propaganda nos estimula a comprar, a gente ainda mantém certas resistências, porque mesmo que a gente veja muitas propagandas de empresas de fast food instaladas no Brasil, a gente ainda se mantém comendo o nosso querido arroz e feijão, que nos proporciona também muita satisfação. Então, mesmo que a gente tenha
essa enxurrada de comerciais dizendo que é prazeroso comer um lanche de algumas dessas redes de lanchonetes espalhadas pelo Brasil, a gente ainda se mantém resistente, comendo o nosso arroz com feijão, o nosso vatapá, o nosso acarajé, a nossa tapioca, ou seja, isso é uma resistência e nos mantém ainda a manter a nossa cultura, a nossa tradição e os nossos